galhos de árvores, animais mortos, roupa, calçado, seja lá o que for. Tá? Então, o gradeamento ele vai segurar, vai conter esses materiais mais grosseiros. Manda aí a sedimentação, Chesley. Então, vamos lá, nos tipos de sedimentação. A discreta, que não há interação entre as partículas, que conservam suas propriedades em todo o processo. Tem o tipo floculante, que há aglomeração das partículas, por isso suas propriedades elas mudam, são decantadores primários. E o tipo zonal, as partículas formam mantos com fase distinta com a fase líquida. Caso de decantadores secundários, utilização de AL e os lodos químicos. Galera, prestem atenção, tá? Essa fase onde existe a floculação, geralmente a floculação ela é forçada. Ela é forçada pela adição, também geralmente, do alumínio pelo seu preço. O que o alumínio faz no meio aquoso? Ele muda o status físico-químico do efluente e faz com que exista uma ligação química das partículas mais facilitadas, ou seja, essa aglomeração pela mudança físico-química aumenta o tamanho e o peso dos aglomerados e fazem com que eles decantem, ou seja, se depositem no fundo e sejam mais fáceis de serem retirados. Para quem tem piscina em casa, é o que vocês fazem, tá? Para depois passar o aspirador e limpar a piscina. A sedimentação primária, que é biológica, tá? Os lodos ativados, os filtros biológicos, os sistemas de lagoa, os tratamentos físicos e químicos, os oxidativos avançados, geralmente através de cloro, a cloração, que é o processo oxidativo mais utilizado. O tratamento secundário, vamos ver quem é que vai ser. Eduardo Mendes. Não sei se está funcionando meu microfone. Estou ouvindo você, Eduardo. Pode ficar à vontade. Está ouvindo? É o tratamento biológico. Deixa eu ver. Os aeróbicos, daí dentre eles tem os lodos ativos, o filtro biológico, sistemas de lagoas. Os anaeróbicos, que é a digestão anaeróbica, tratamento físico-químico, processos oxidativos avançados, processos por membranas, cloração. Valeu. Tá bom, leu bem, bastante assertivo. Estão me ouvindo? Às vezes dá uma falhada. Pois é, incrível isso aí. Para mim também dá uma atrasada, acho que é a internet. Exatamente. Às vezes fica bastante tempo, depois volta. Mas... E galera, eu com o advento dessas aulas aí, eu mudei o meu plano de internet. Hein? Eu acho que eles estão me enganando na entrega. Viu? Lembrando que o tratamento primário faz parte dele o gradeamento, tá? As sedimentações, as coagulações. Quando vocês enxergarem SS escrito, são sólidos suspensos, vai estar no material que nós vamos abordar daqui a pouco. O filtro biológico, tá? Que trata dos esgotos domésticos, com os tanques percoladores, tá? Esses tanques, eles têm algumas particularidades bem importantes, tá? Se eles tiverem profundidades muito altas, aí o leito dele geralmente é leito de concreto, nós chamamos de torretes, tá? Tá errado aqui o que eu escrevi, tá? E quando for com profundidade de 3 metros,
é o leito inerte do solo mesmo. Tá? E, geralmente, o que se forma no fundo são filmes. Na verdade, esses filmes são o quê? São lodos. E esses lodos são formados por quê? Por bactérias, por fungo, por protozoários. É por isso que a maioria dos lodos de tratamento de fluentes, ou eles são tratados, tá? Da maneira, por exemplo, que são tratados ali naquela pequena operação de Tapejara, em 3 lagoas diferentes, ou são destinados de forma ambientalmente segura para aterros sanitários. Sabrina, é contigo agora. Filtro biológico. Ô, Pro, Oi. eu tava procurando aqui. Ah, tá aqui. É porque eu tava procurando aqui no site a aula e eu não achei. No No portal? portal. Está na É. aula do dia de hoje, tá? Eu coloquei os 3 lá. Até depois, quando acontecer o intervalo, daqui a pouco nós vamos parar, eu gostaria que vocês procurassem, tá? Porque senão aí sim, né? Eu coloquei lá os 3, e aí sem AVA e sem portal, não tem condições, né? Mandem aí, Mas filtro a biológico. partir de semana que vem você vai já disponibilizar as coisas no AVA ou não? Claro, só que eu não tenho ainda acesso ao AVA no saneamento, Sabrina. Beleza. Mas vou ter, né? Óbvio, acho eu, né? Sim. Problema. Colmatagem da passagem. Desenvolvimento biológico. Alagamento do leito. Redução da eficiência. Odores desagradáveis. Funcionamento. Esgoto bombeado para tubos vertical, central e segue para distribuidor rotativo. Gira continuamente. Braços rotativos distribuem esgoto por orifícios e o dreno do fundo recebe o esgoto tratado e permite passagem do ar. Que são os sistemas de aeração, tá? Eu vou ver se consigo também, com o engenheiro sanitário de Tapejar, uma palestra com ele junto com uma filmagem, porque eu gosto muito de aula prática também, que as pessoas enxerguem o que eu estou falando, para que vocês tenham uma ideia bem clara do que nós estamos pregando para vocês aqui. Os filtros biológicos, tem um corte de um que eu encontrei aqui perfeito, tá? Esses reatores aqui, esses sistemas aqui com reatores, e nós mesmo rapidamente nós vamos conseguir visualizar nas 2 próximas aulas, dão uma ideia de vocês bem assim, bem didática de como dimensionar, tá? Projetar um sistema de tratamento de esgotos. Esse slide eu gosto muito, tá? Que é como funciona a digestão anaeróbica, tá? Vocês estão olhando aí direitinho? Ó. Sim, professor. Quando acontece uma hidrólise, tá? Seja ela em que sistema for, é porque está acontecendo algo em relação a aminoácido, açúcares. Eles se transformam de forma automática em ácidos gordos. Ou seja, se acontece a hidrólise num efluente, nós vamos ter o quê? Aquela espuma que vocês conhecem em cima da água, tá? Que sobrenada na água. Tá? Quando acontece a acidogênese, são reduções do sulfato, peguem lá a tabela periódica, tem o ânion, sulfato, tá? E pode produzir álcool e pode produzir, inclusive, gases, certo? Quando acontece a acidogênese junto com acetato, nós temos a formação
de metano, nós temos a formação de dióxido de carbono, tá? E nós temos a produção de amônia, que é aquele cheiro ruim que vocês sentem em tratamento em zonas de tratamento de efluentes e de esgoto, que ainda tem, só que numa dimensão bem menor, nas nossas lagoas da Corsã, perto do ZAC. Rapidamente, 3 slides sobre autodepuração de corpos receptores. Vocês vão ter esse material bem mais explicativo e de fácil entendimento quando eu postar para vocês no AVA, tá? O que é a autodepuração, galera? Ela é um processo natural de recuperação de um corpo hídrico, tá? Quando ele está num ambiente principalmente anóxico, fica mais fácil. Esse ambiente anóxico geralmente demonstra uma quantidade pequena de nitrogênio. O nitrogênio é algo muito ruim no tratamento de efluentes e ele está presente no churume dos aterros sanitários, no churume das estações de tratamento e destinação de resíduos urbanos. Tá? Então, esse processo aí de recuperação da carga orgânica, ela pode ocorrer por vários meios. No Rio Passundo, infelizmente, só acontece quando chove bastante. Ou seja, vocês vão chegar à conclusão que nessa época de estiagem, o Rio Passundo está numa situação deplorável, não é? A autodepuração, eu captei uma figura de um livro, não ficou muito boa, mas dá para ver, dá para vocês olharem e acompanharem a parte mais importante, que é a zona de água limpa, não é? E as zonas mais problemáticas, e é a evolução da autodepuração em relação ao quê? À vida aquática. Tá? E as etapas de autodepuração em um corpo receptor, onde recebe os despejos dos tratamentos de efluentes, desde sua matéria orgânica, lembrando que as bactérias, nós temos que ter uma precaução bastante grande em relação às bactérias, por isso os lodos ou devem ser tratados ou devem ser destinados ambientalmente correto para os aterros sanitários, tá? E os lodos, geralmente, o lodo ativado, que é um tratamento destinado à destruição. Quando vocês verem lodo ativado, é porque esse lodo teve algum tipo de operação que levou ele à eliminação de poluentes orgânicos, tanto orgânicos como inorgânicos importantes. Tá? Eles se baseiam geralmente a processos de oxidação pode ser por tratamento de bactérias específicas. Não é? Hoje em dia nós temos a inoculação, a industrialização de bactérias que tratam problemas pontuais de esgotos e de efluentes. Não é? Por exemplo, vou dar 2, 3 exemplos. A indústria de curtumes, a indústria cervejeira, a indústria de alimentos, se faz um estudo pormenorizado de qual o principal problema do efluente e se encomenda uma bactéria, tá, que é inoculada juntamente com o restante do tratamento. E essas bactérias, na verdade, eles se alimentam das principais matérias orgânicas sobrenadantes ou dissolvidas nesse sistema.